transmissão multicanal. Agora, né, transmitindo aqui o Giro de Notícias, que tem a apresentação de Carla Mello e Mitinho, que sou eu, né? A Carla Mello hoje de folga, porque é merecido, né? E vamos que vamos. A gente tem a notícia, tem várias notícias, deixaremos você informado bem agora, como você merece. Sabe que hoje que dia, aí o pessoal do Por Nacional, hoje é o dia 30, ou seja, tá perto aí de chegar o quê? Sexta, né? Mas hoje é quinta-feira, né? Dia 30 de julho de 2026. Hoje é o 201º dia do ano e faltam cerca de nada mais, nada menos que... Deixa eu ver... 154 dias para o fim do ano. E hoje a fase da lua tá minguante, gibosa, tá 99% de visibilidade. Os peixes podem estar menos ativos. O dólar comercial deu uma quedinha, R$5,03. O euro, R$5,83, deu uma quedinha também junto, né? O grama do ouro tá R$664,52, ou seja, para aquela pessoa lá que transportou vários quilos de ouro, né, no avião bem lá, né, e vazou, né, ou seja, tem os contatinhos, né, tá de boa, né, dá para poder vender. A prata, a grama, tá R$9,50, que é certinho demais. Porto Nacional está agora a previsão do tempo. Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Dianópolis, tá 33 graus. Araguaína, Cristalândia, Guaraí, São Félix do Tocantins e Conceição do Araguaia, 35 graus. Taguatinga tá 34. Agora, Palmas e Crixás do Tocantins e Gurupi tá nos seus 36 graus. Juntamente com Miracema, 36 graus também. Hoje é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, Dia Mundial do Bordado, Dia Internacional da Amizade, Dia da Independência da Vanuatu, Dia Nacional do Cirurgião Geral e o aniversário dos municípios de Santana do Livramento em Rio Grande do Sul e Baianópolis, Itanagra e Várzea do Poço na Bahia. Hoje aconteceu nesse dia na história. Em 2025, um terremoto de magnitude 8.8 na escala Richter atingiu a península da Kamchatka, na Rússia, gerando um alerta de tsunami no Oceano Pacífico. Em 2024, uma série de deslizamentos de terra ocorre em Kerala, na Índia, causando mais de 200 mortes. Em 2020, a missão Mars 2020 da NASA foi lançada no foguete Atlas V no Centro Espacial John F. Kennedy. Em 2012, uma falha na rede elétrica de Delhi deixa mais de 300 milhões de pessoas sem energia no norte da Índia. Em 2003, produzido no México, o último exemplar do Volkswagen Fusca. Quem tiver um Fusquinha aí, pretinho, manda aí a sua foto aqui no WhatsApp da rádio ou no Carla Mello Brasil no Instagram. A gente vai ficar feliz em ver aí seu Fusquinha. E agora a gente vai para as notícias. A gente tem aqui algumas notícias, né, que aconteceu de ontem para hoje e durante a semana, né? Mulher leva um susto aí, né? Leva um susto ao encontrar
cobra de 2 cabeças saindo do ralo da pia de casa. A mulher encontra uma anfisbena, conhecida como cobra de 2 cabeças, saindo de um ralo da pia na cozinha de Palmas. O vídeo, no momento, viralizou e mais de 3 milhões de visualizações e 50 mil curtidas nas redes sociais. O biólogo esclarece que o animal não é uma cobra. Ô louco! Então tem que mudar o nome aí. Sendo inofensivo. Coloca aí seu braço aí, vamos ver o que acontece, né? E importante para a qualidade do solo. A hipótese é que a anfisbena tenha encontrado o caminho pelo sistema de escoamento residencial conhecido mais ou menos como esgoto. A fonte da notícia é o G1 Tocantins. O que se sabe sobre o feminicídio da enfermeira de Palmas, Morgana Monteiro? Ela, de 45 anos, foi assassinada pelo ex-marido, Nelito Tavares Barbosa, em sua casa na quadra 1503 Sul, em Palmas. O suspeito fugiu para uma área de mata do próprio bairro e foi localizado por um cão farejador cerca de 4 horas depois do crime. Durante a tentativa de prisão, houve o confronto armado e o suspeito foi morto pela polícia militar no local. O caso reflete o cenário alarmante no Tocantins, que registrou cerca de 20 feminicídios em 2025, aumentando para 52,8% e já soma 5 casos em 2026. A fonte da notícia é o G1 Tocantins. Agora, a gente tem aqui a Botinha que vai estar fazendo a leitura das próximas notícias. Ponte Siqueira Campos terá decks de contemplação com aditivo de 12,9 milhões de reais. MP investiga duplicação de duplicação. Um aditivo de 12,9 milhões de reais foi publicado para as obras da Ponte Siqueira Campos, elevando o custo total para 110 milhões de reais. O aditivo inclui a instalação de decks de contemplação, guarda-corpos e pintura de proteção, mas há polêmica sobre a inclusão e exclusão de academias ao ar livre. O Ministério Público do Tocantins investiga possíveis alterações estruturais na ponte para duplicar a capacidade viária, com preocupação sobre o aumento de carga. A obra, com 85% de execução, tem previsão de conclusão para o final de 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Trânsito é interrompido em Avenida de Palmas para passagem de ambulância que transportava órgãos. Vídeo. Operação Especial de Trânsito em Palmas garantiu deslocamento rápido de equipe médica para captação múltipla de órgãos. Foram captados rins, fígado e córneas, beneficiando 5 pacientes que aguardam transplante. Este foi a 8ª captação de órgãos registrada no Tocantins em 2026. O trânsito foi reorganizado na Avenida Siqueira Campos, com trechos temporariamente fechados, devido às obras na pista e para garantir a agilidade do processo. A fonte da notícia é g1.globo.com. Feirante paga a faculdade de medicina das 2 filhas com venda de pastel no TO. Marli Moreira Silvestre, 55 anos, vende pastéis há mais de 29 anos e usa o lucro para custear o curso de medicina de suas 2 filhas. Ambas as filhas, Fernanda e Thalita, estão cursando o 5º período de medicina em uma universidade privada em Palmas. Marli fabrica a massa e os recheios dos pastéis, oferecendo mais de 50 opções, e também fornece para outras pastelarias. As filhas auxiliam a mãe na feira após as aulas, com o objetivo de retribuir o esforço e sacrifício da mãe. A fonte da notícia é g1.globo.com. Cine Tocantins oferece quase 1.000 vagas de emprego em 9 cidades do Tocantins, divulgadas pelo Cine. Oportunidades contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade, incluindo vagas para PCDs. Palmas, Araguaína e Gurupi concentram a maioria das oportunidades, com cargos como açougueiro, eletricista e advogado. Para se candidatar, é necessário ter o cadastro atualizado no Cine e comparecer a uma unidade com RG, CPF, carteira de trabalho e currículo.
A fonte da notícia é g1.globo.com. Voo comercial arremete e dá volta até conseguir pousar no aeroporto de Palmas. Um voo da Latam, vindo de Brasília para Palmas, precisou arremeter e circular a cidade antes de pousar. A manobra de arremetida ocorreu quando a aeronave estava a 540 metros do solo, subindo para cerca de 1,2 quilômetros de altitude. O aeroporto de Palmas confirmou o episódio e ressaltou que a arremetida é um procedimento padrão e seguro na aviação. A Latam ainda não se pronunciou sobre as causas da arremetida. A fonte da notícia é g1.globo.com. Polícia Federal apreende R$900 mil em espécie com deputado no TO. Polícia Federal apreende R$900 mil em espécie com deputado no TO. Deputado estadual Newton Franco, republicanos, é abordado pela PF em Palmas com R$900 mil em espécie. Parlamentar alega que o dinheiro tem origem lícita, proveniente da venda de gado e de empréstimo bancário. PF apreendeu o valor e instaurou inquérito para apurar a origem e destinação dos recursos. Deputado foi conduzido à superintendência da PF para prestar esclarecimento sobre o caso. A fonte da notícia é g1.globo.com. Governo publica edital de concurso da saúde com mais de 5 mil vagas e salários de até R$17 mil e R$7 mil. Governo publica edital de concurso da saúde com mais de 5 mil vagas e salários de até R$17 mil e R$7 mil. Concurso público da Secretaria de Estado da Saúde, SES-TO, no Tocantins, oferece 5.124 vagas imediatas e cadastro de reserva. Salários variam de R$ 1.700 para nível médio a R$ 17.700 para médicos especialistas. Provas objetivas serão aplicadas em 1º de novembro de 2026 em 8 cidades do estado. Inscrições abrem em 10 de agosto e seguem até 10 de setembro de 2026 no site da FGV. A fonte da notícia é g1.globo.com. Filha de enfermeira vítima de feminicídio quer concluir curso de medicina para realizar sonho da mãe, continuar o legado dela. Lívia Monteiro, estudante de medicina, busca concluir a graduação no Paraguai após o feminicídio da mãe, a enfermeira Morgana Vieira Monteiro. O principal suspeito, ex-marido da vítima, possuía medida protetiva e morreu em confronto com a polícia após o crime. Morgana, que sempre incentivou os estudos das filhas, tinha o sonho de ver Lívia formada médica. A família busca doações para ajudar Lívia a finalizar os 3 anos restantes do curso, enquanto a irmã mais nova ficará sob os cuidados da família materna. A fonte da notícia é g1.globo.com. Justiça suspende julgamento de empresária acusada de fraudes nas UPAs e mantém prisão. Julgamento de pedido de liberdade da empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva, investigada em fraude de R$ 139 milhões nas UPAs de Palmas, foi suspenso. Empresária permanece presa, apontada como lobista que ofereceu benefícios a servidores públicos. Caso apura desvio de dinheiro, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa nega as acusações e alega que viagem da empresária estava programada. A fonte da notícia é g1.globo.com. Conheça a mãe que vende pastéis para pagar faculdade de medicina das filhas. Feirante vende pastel para ajudar filhas, formando 2 em medicina. Marli Moreira Silvestre, 55 anos, vende pastel na feira da 304 Sul, em Palmas, há quase 3 décadas para sustentar a família. Após as filhas serem aprovadas em medicina, ela passou a pagar integralmente as mensalidades com a renda da banca. As filhas, de 27 e 29 anos, equilibram os estudos e o trabalho na feira, ajudando diretamente na renda familiar. Apesar dos desafios financeiros, Marli e as filhas celebram o esforço coletivo para formar 2 médicas, visando retribuir o amor e o apoio da mãe. A fonte da notícia é g1.globo.com. Partidos políticos são as instituições de menor confiança, diz pesquisa.
Partidos são a instituição menos confiável, 30 pontos, no ICS 2026. Bombeiros lideram o ranking com 86 pontos como os mais confiáveis pelo 17º ano seguido. Brasileiros confiam mais em pessoas próximas, 63, que em instituições, 54. Congresso, 34, e Presidência da República, 42, também estão entre as menos confiáveis. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Ministério recomenda veto a trechos de projeto que cria piso mínimo do frete para caminhoneiros por caminhoneiros. Ministério dos Transportes recomenda veto parcial a projeto sobre piso mínimo do frete para caminhoneiros por caminhoneiros. Entre os trechos a vetar está a anistia a multas aplicadas durante bloqueios em rodovias após eleições de 2022. Pasta também pede veto a mudanças na CLT, Código de Trânsito e criação do programa Procargas. Presidente Lula tem até 6 de agosto para decidir sobre a proposta aprovada pelo Congresso em 14 de julho. A fonte da notícia é g1.globo. Instituto de Pesquisa, Paraná Pesquisas, aponta o aumento da aprovação na gestão do governador Vanderlei Barbosa, do Partido Republicanos. A aprovação subiu para 80%, onde antes estava 78%. 17% de pessoas avaliaram ótimo, 33% como bom, 28% como regular e 7,5% como ruim e 10,2% como péssimo. A pesquisa foi quantitativa, ou seja, conta a quantidade de números, né? Aí foi realizado com 1.300 eleitores de 60 municípios do Tocantins entre 21 a 24 de julho. O governador agradece a confiança da população e reafirma o compromisso da gestão presente e municipalista. A fonte da notícia é o G1 Tocantins. O Ministério Público denuncia militar por, infelizmente, estupro de vulnerável contra a própria filha. O Ministério Público denunciou o policial militar contra a filha de 3 anos, no Tocantins. O crime aconteceu em setembro de 2025 na residência da família no setor Serrano 2, em Paraíso do Tocantins. A investigação foi iniciada após a criança relatar à mãe, incluindo laudos psicológicos e testemunhas. O Ministério Público pede a condenação pelo artigo 217-A do Código Penal, indenização de R$100 mil e proteção contra a revitimização, que é o processo de impedir que essa pessoa, né, chegue perto da própria filha, né? A fonte da notícia é o Portal Norte, que também traz que um morador de Distrito Federal morreu afogado na segunda-feira na praia do Mirassol, em Miracema, no Tocantins. O homem tinha 80 anos, se chamava Nelson Maranhão Neto, morreu afogado na praia do Mirassol, o principal ponto de lazer na cidade durante a temporada. Ele estava no município para o aniversário de um familiar e passeava nas margens do rio Tocantins com a irmã e a cunhada quando ocorreu o acidente. A vítima saiu da água para ir no banheiro, após se sentir mal-estar, acabou se afogando e pouco tempo depois, ao retornar ao rio. Os salva-vidas realizaram o resgate e a reanimação, mas o Nelson não resistiu. Ele era morador do Sobradinho, Distrito Federal, desde 1979 e deixou 4 filhos. A fonte da notícia é o Portal Norte. Polícia Federal PF, 2 letras, apreende R$90 mil em Palmas e instaura um inquérito. Essa apreensão ocorreu durante a movimentação bancária de Palmas, capital, na segunda-feira.
O homem responsável pela operação foi conduzido à superintendência da PF no Tocantins para prestar esclarecimento. Tem que explicar. Finalmente, tem que explicar como que pode tirar mais desse tanto desse dinheiro. A identidade dele não foi divulgada e a corporação não confirmou a prisão em flagrante ou detalhes da abordagem. O inquérito policial foi instaurado para apurar-se a origem e a possível destinação da quantia em espécie. A gente pode perceber que nesse período o pessoal está tentando focar nas urnas, deixa as urnas quietas, elas são muito vigiadas. Quando quer cometer uma fraude, o que você faz? Você vai no algo que a pessoa não está prestando atenção. Se todo mundo está prestando atenção na urna, o problema não é a urna, é outras coisas por detrás. A fonte da notícia é o Portal Norte. TJTO suspende o julgamento de liberdade da empresária na operação Falsa Emergência. O TJTO suspendeu o julgamento da Cláudia Fernanda, que continua presa após o desembargador pedir a vista do processo. A audiência incluiu pedidos de liberdade, tá certo de fazer isso, e de ex-secretário e ex-superintendente que permanecem sobre sigilo. A operação apura irregularidades do contrato de 139 milhões de reais na gestão das UPAs de Palmas sem licitação. O TCE já suspendeu o contrato. Imagina se não tivesse, né? Enquanto a defesa nega a fraude e afirma que a empresária não fugiu. Fui por ali dar passeada. Fui passear. Não posso nem passear, não? A fonte de notícia é o Portal Norte. A gente tem mais notícias que vai sendo lido aí já pelo nosso sisteminha, que é nosso botinho, tá fazendo as coisas, né? Aí, enquanto isso, ouvinte, como que está sendo o seu dia? Manda o seu recado, manda a sua mensagem aqui no WhatsApp aqui da rádio, a gente tá fazendo leitura. A gente quer que você esteja participando aqui conosco, né? Ainda mais porque está chegando o quê? Está chegando sexta-feira. O que isso quer dizer? Vai daqui a pouco dar uma sextada, né? E o que acontece agora, né? A gente tá ao vivaço, né? Aqui na nossa rádio, né? E a gente tem uma notícia não tão boa sobre isso, né? Vai contigo, Botinha, que é irmão do Botinha, o Botinho. Mulher perde dente após ser agredida pelo companheiro em Araguaína. Mulher de 37 anos foi agredida com socos e puxões de cabelo pelo companheiro em Araguaína. Vítima perdeu um dente e sofreu lesões no pescoço e na mão. Suspeito também teria feito ameaças de morte e fugiu, mas foi localizado. Caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil. A fonte da notícia é www. Ministério recomenda veto a trechos de projeto que cria piso mínimo do frete para caminhoneiros por caminhoneiros. Ministério dos Transportes recomenda veto parcial a projeto sobre piso mínimo do frete para caminhoneiros por caminhoneiros. Entre os trechos a vetar está a anistia a multas aplicadas durante bloqueios em rodovias após eleições de 2022. Pasta também pede veto a mudanças na CLT, Código de Trânsito e criação do programa Procargas. Presidente Lula tem até 6 de agosto para decidir sobre a proposta aprovada pelo Congresso em 14 de julho. A fonte da notícia é g1.globo.com. El Niño. Governo prevê gastar até 1,3 bilhão de reais para enfrentar secas, chuvas intensas e incêndios ambientais. Governo investirá até 1,3 bi para mitigar impactos do El Niño, como secas extremas, chuvas fortes e incêndios ambientais. Plano envolve 24 ministérios, INPE e INMET, em ações de agricultura, saúde, hidrologia e fiscalização ambiental. Medidas incluem compra de 180 mil toneladas de milho,
310 mil de arroz e aquisição de 350 mil cestas básicas. Recursos virão de folga orçamentária e haverá articulação conjunta com prefeitos para resposta regionalizada. A fonte da notícia é g1.globo.com. Defesa do ministro afastado Marco Buzzi pede para a STJ adiar julgamento de processo sobre assédio sexual. Defesa de Marco Buzzi solicita ao STJ o adiamento da sessão de julgamento inicialmente marcada para quinta-feira, 6/8. Os advogados argumentam que não tiveram tempo hábil para despachar com todos os ministros antes do retorno do recesso guinte do 8. Os advogados argumentam que não tiveram tempo hábil para despachar com todos os ministros antes do retorno do recesso no Brasil. Buzzi responde a um processo administrativo disciplinar no STJ e a 2 inquéritos criminais no STF por acusações de assédio e importunação sexual contra 2 mulheres. A sessão será fechada ao público e presencial. O afastamento definitivo de Buzzi do cargo de ministro pode ser decidido no julgamento. A fonte da notícia é g1.globo.com. Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente não autorizou o uso de sua imagem e voz em vídeo gerado por IA. O vídeo foi exibido na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. A defesa argumenta que Bolsonaro não poderia ter dado autorização, pois está com direito de visita suspenso, e Flávio é proibido de visitá-lo por 90 dias. Os advogados pedem que os esclarecimentos sejam considerados pelo ministro Alexandre de Moraes para o regular prosseguimento da execução penal. A fonte da notícia é g1.globo.com. Bolsonaro não poderia autorizar uso de imagem e voz para vídeo gerado por IA por estar proibido de receber visitas, diz advogado. Defesa de Bolsonaro nega que ex-presidente tenha autorizado o uso de sua imagem e voz em vídeo gerado por IA exibido na Convenção Nacional do PL. Advogado argumenta que Bolsonaro estava proibido de receber visitas, inclusive de Flávio, o que impossibilitava qualquer contato para a obtenção de autorização. Ministro Alexandre de Moraes estabeleceu prazo de 48 horas para que a defesa explique o uso da imagem e voz no material de IA. Defesa sustenta que filhos sempre utilizaram a imagem pública de Bolsonaro em atividades político-partidárias, o que seria uma prática notória e contínua. A fonte da notícia é g1.globo.com. Lula sanciona a lei que cria Pix Pensão Alimentícia, permitindo a transferência automática mês a mês do valor direto para a conta bancária do beneficiário ou de seu representante legal. Caso não haja saldo, o banco deve informar a autoridade supervisora, que tornará indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até o valor da dívida atualizada. O presidente também sancionou lei que obriga a divulgação do Ligue 180, denúncias de violência contra a mulher, em locais de grande circulação, como escolas, hospitais e transportes públicos. O mecanismo visa reduzir a inadimplência, a carga de trabalho do judiciário e evitar que o credor precise recorrer à justiça a cada mês para cobrar o benefício. A fonte da notícia é g1.globo.com. TCU identifica irregularidades em 82% dos repasses via emendas PIX analisados em auditoria. TCU auditou 100 transferências de emendas PIX e encontrou irregularidades em 82% dos repasses analisados. O prejuízo estimado aos cofres públicos chega a quase 49 milhões de reais, o que representa 25% do volume auditado. As malhas incluem fraude em licitações, superfaturamento, ausência de notas fiscais e falta de rastreabilidade. Ministro do STF determinou que Presidência e Congresso apresentem em até 10 dias proposta de matriz de responsabilidades. A fonte da notícia é g1.globo.com. Ministros do STF e TSE avaliam que Nunes Marques não tem outro caminho a não ser punir Flávio Bolsonaro pelo uso de vídeo com IA, deepfake, na convenção do PL. A defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente não autorizou o vídeo e não pode visitar o filho, transferindo a responsabilidade para o PL e para o candidato Flávio. Se o TSE não punir, o caso pode ir ao STF como instância revisora.
o que preocupa os ministros com uma possível flexibilização do uso de inteligência artificial nas campanhas. A resolução sobre deepfake é clara. A IA não pode prejudicar adversários nem beneficiar candidatos, e enquanto estiver em vigor, não haveria outro caminho a não ser a punição. A fonte da notícia é g1.globo.com. Veja imagens do vendaval no litoral de São Paulo nesta quarta-feira, 29. A maior registrada foi de 111 km por hora nesta quarta-feira, 29. A maior registrada foi de 111 km por hora em Itanhaém. Defesa Civil emitiu alertas para a população sobre frente fria que provocou tempestades, ventanias e risco de granizo no estado. Escolas, árvores e embarcações foram atingidas. A Escola Municipal Luna Fernandes Silva teve o telhado danificado e foi interditada temporariamente. Defesa Civil orienta a população a recolher objetos soltos, evitar áreas abertas e acionar o 199 em emergências. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Antiga sede dos Correios no centro do Rio vai a leilão nesta quinta. A antiga sede na rua 1º de Março vai a leilão online nesta quinta, 30 de julho de 2026, com valor inicial de R$ 53,6 milhões. O imóvel histórico tem 9.000 metros quadrados de área construída e fica tombado em nível federal na Praça 15, próximo ao Paço Imperial. O tombamento não impede a venda, mas o novo proprietário não pode demolir ou descaracterizar o prédio sem autorização dos órgãos de preservação. Os Correios afirmam que a alienação integra o plano de reestruturação da estatal para reduzir despesas e reinvestir em modernização. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Irã rejeita a proposta de Omã para administrar Estreito de Hormuz. Irã rejeitou proposta de Omã para a gestão conjunta do Estreito de Hormuz, considerando o plano sem chance de sucesso e defendendo a administração bilateral da via sem outras potências. Omã havia proposto cobrança de taxas voluntárias de países e empresas para acabar com interrupções do comércio causadas pelo conflito com os Estados Unidos. O plano previa financiamento compartilhado para a segurança da navegação, proteção ambiental e buscas, com apoio de países do Golfo e inspiração no modelo do Estreito de Malaca. O estreito concentra cerca de 1/5 do suprimento energético global exportado do Oriente Médio, sendo estratégica para o comércio de energia. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Eduardo Bolsonaro diz que Milei foi educado ao criticar Lula e Moraes em entrevista ao La Nación. Milei chamou Lula de ladrão e presidiário na convenção do PL e criou o termo risco Lula, paralelo ao risco Cuca argentino. O presidente argentino apoiou Flávio Bolsonaro à presidência no evento de sábado, 25 de julho, e criticou Alexandre de Moraes. Eduardo negou interferência eleitoral e atribuiu a interferência ao PT em favor de Massa nas eleições argentinas de 2023. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Netanyahu diz que Mamdani estimula antissemitismo nos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Israel acusa o prefeito de Nova York, Zoran Mamdani, Partido Democrata, de fomentar antissemitismo com declarações contra o Estado de Israel em novembro de 2024 por suspeitas de crimes na faixa de Gaza. Os Estados Unidos não integram o Estatuto de Roma e possuem legislação contra a extradição. Além disso, o presidente Trump declarou que Netanyahu não será preso de forma alguma enquanto no país. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. O mapa que mostra como a direita expandiu seu poder na América Latina e o que explica essa tendência. A direita latino-americana vive uma onda de vitórias eleitorais, com 12 chefes de Estado de direita no continente em julho de 2026. A ascensão é impulsionada pela forte demanda popular por uma luta mais eficaz contra a criminalidade, com candidatos prometendo ordem e braço forte. O fenômeno também é influenciado pelo uso eficaz das redes sociais,
uma postura mais agressiva contra adversários e a afinidade com o estilo de Donald Trump. A pandemia de coronavírus e a queda de expectativas futuras contribuíram para a demanda por soluções populistas e de extrema-direita, com aumento no apoio à economia de mercado. A fonte da notícia é g1.globo.com. Rússia inclui fundador do Telegram em lista de terroristas e extremistas da Rússia. O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, foi incluído na lista de terroristas e extremistas da Rússia. A medida, anunciada pela Rosfin Monitoring, intensifica a pressão do governo russo contra Durov e o aplicativo de mensagens. O Kremlin busca restringir o Telegram no país após a recusa de Durov em remover conteúdo sobre a guerra na Ucrânia. Pessoas na lista de terroristas e extremistas na Rússia enfrentam diversas proibições, incluindo interações com a mídia, publicações online e serviços financeiros. A fonte da notícia é g1.globo.com. Vídeos mostram chegada de milhares de imigrantes do Marrocos à cidade da Espanha. Milhares de imigrantes marroquinos chegaram à cidade autônoma de Ceuta, na Espanha, conforme mostram vídeos nas redes sociais. A polícia, após tentativas de controle, abriu os portões da cerca fronteiriça, permitindo a entrada de todos os migrantes, que comemoraram gritando "Viva a Espanha!". Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da UE com a África, frequentemente alvo de tentativas de entrada de migrantes. O prefeito de Ceuta pediu estado de emergência e reforço militar, enquanto o ministro do Interior da Espanha visitará a região. A fonte da notícia é g1.globo.com. Imagens mostram chegada de milhares de imigrantes de Marrocos a Ceuta, na Espanha. Imagens mostram chegada de milhares de imigrantes de Marrocos a Ceuta, na Espanha. Milhares de imigrantes marroquinos chegam a Ceuta, enclave espanhol no norte da África. A cidade espanhola tem registrado um grande fluxo migratório nos últimos dias. As imagens revelam a dimensão da chegada de pessoas às praias de Ceuta. A situação gera preocupação com a gestão da crise migratória na região. A fonte da notícia é g1.globo.com. Apenas 1/3 dos americanos aprova o trabalho da Suprema Corte dos Estados Unidos. A aprovação da Suprema Corte dos Estados Unidos atingiu o menor patamar histórico, com apenas 33% de aprovação. A erosão da credibilidade afeta 61% dos entrevistados, com republicanos questionando a imparcialidade do tribunal. A queda na aprovação republicana pode estar ligada a decisões desfavoráveis ao governo Trump, apesar de sua maioria conservadora. Instituições como o Congresso, 13,5%, e o próprio presidente Trump, 34%, também registram baixos índices de aprovação. A fonte da notícia é g1.globo.com. Irã ataca a base aérea dos Estados Unidos na Jordânia e diz que matou soldados e destruiu jatos F-35. Guarda Revolucionária do Irã afirma ter atingido base aérea dos Estados Unidos na Jordânia com mísseis balísticos. O Irã alega ter destruído 3 caças F-35 e matado soldados norte-americanos na instalação. O ataque seria uma retaliação a bombardeios dos Estados Unidos contra o território iraniano. Esta é mais uma escalada na tensão entre EUA e Irã no Oriente Médio. A fonte da notícia é g1.globo.com. Alemanha debate desradicalização após atentado em parada LGBTQIA+. Programas de desradicalização na Alemanha, como o API, focam em jovens que se radicalizam online. O recente atentado em Berlim, atribuído a um jovem com histórico em programas de prevenção, intensificou o debate sobre a eficácia das ações. A desradicalização é um processo longo e complexo, que pode levar anos de acompanhamento individualizado. Cortes de verba em programas de prevenção e desradicalização são criticados por especialistas, que alertam para a persistência do problema do islamismo radical. A fonte da notícia é g1.globo.com. Decreto sobre estrangeiros faz Milei se parecer com ditadores Maduro e Ortega.
Javier Milei assinou decreto para barrar ou expulsar estrangeiros que ataquem argentinos, medida comparada a ações de Maduro e Ortega. O decreto entra em vigor nesta sexta-feira, 31, mas ainda depende de aprovação do Legislativo. A decisão surge em meio à percepção popular de campanha anti-argentina e após acusações de Milei ao governo brasileiro. A medida pode afetar estrangeiros que publiquem nas redes sociais ou façam comentários interpretados como ofensivos aos símbolos nacionais. A fonte da notícia é g1.globo.com. Promotoria na Bolívia ordena a prisão de Evo Morales. Quais acusações ele enfrenta e por que o ex-presidente denuncia uma brutal guerra judicial? Nova ordem de prisão emitida contra o ex-presidente Evo Morales na Bolívia. Ele é acusado de incentivar protestos e bloqueios de estradas que paralisaram o país. Morales nega as acusações, denunciando perseguição política pelo atual governo. O ex-presidente enfrenta acusações de crimes como levante armado e terrorismo. A fonte da notícia é g1.globo.com. Congresso da Colômbia autoriza a Espriella a tomar posse fora da capital Bogotá. Presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, tomará posse em Cali em 7 de agosto. Congresso aprovou transferência temporária de suas funções para a cidade, quebrando tradição. Decisão visa atender pedido do presidente eleito, que tem representação minoritária no Congresso. Oposição de esquerda votou contra, alegando custos adicionais e convocando mobilizações. A fonte da notícia é g1.globo.com. Com juro alto, criação de empregos formais cai 25% e registra o pior primeiro semestre em 6 anos. Contratações com carteira assinada somaram 921,64 mil no primeiro semestre de 2026, 25% a menos que no mesmo período de 2025, 1,23 milhão. Resultado é o pior para os primeiros 6 meses do ano desde 2020, quando houve fechamento de vagas durante a pandemia de Covid-19. Desaceleração é impulsionada por juros básicos elevados, Selic a 14,25%, pelas tarifas americanas e pelos impactos de conflitos geopolíticos no Oriente Médio e na Ucrânia. Em junho, foram geradas 145,16 mil vagas, também o pior resultado para o mês em 6 anos. A fonte da notícia é g1.globo.com. Esse foi o Giro de Notícias. Amanhã tem mais e agora segue aqui com a programação com Léo Almeida no Encontro Esportivo Tocantins.